Deus abençoe sua vida. É bom ter você aqui novamente conosco na Igreja de Líderes. Você já sabe que a Igreja de Líderes é a igreja que serve a igreja. É um grupo de pessoas que dispõe do seu dom, tempo, talento para servir. Não somos um curso, não somos uma reunião, um estudo bíblico. Somos um povo, uma igreja que está servindo a igreja do Senhor Jesus em qualquer esfera e em qualquer lugar. Seja bem-vindo às nossas ministrações, às palestras que a gente traz toda semana para a sua edificação, para a bênção do seu ministério, da sua vida pessoal. O tema de hoje é ser melhor. Seja melhor. Como eu e você, como pessoas, podemos e até devemos nos desenvolver para sermos pessoas melhores. Como ser a melhor versão de você mesmo. Tendo esses princípios de vida, algumas regras que vão ser a sua companhia na caminhada de sucesso e de uma liderança eficaz que a gente tem ao longo da nossa vida. Não há nada de errado ou antibíblico quando a gente fala em ser a melhor versão de nós mesmos. A Bíblia diz que Deus criou filhos e os engrandeceu, mas eles se perderam na caminhada ao ignorar ou desprezar até mesmo os seus mandamentos, os estatutos do Senhor, que servem para a nossa proteção, não é para a nossa prisão. Os mandamentos bíblicos não são para aprisionar você numa caixinha impedindo o seu crescimento. Não. Os mandamentos bíblicos são para a sua proteção, fortalecimento, cuidado da sua vida para você e eu termos uma vida abençoada. Em várias passagens bíblicas, a gente vê claramente o cuidado de Deus desde a concepção até ao fim da carreira das pessoas que estão descritas no texto sagrado. Bom, Davi, por exemplo, ele disse que Deus o conhecia quando ele ainda era uma massa informe no ventre da sua mãe. E ele ainda disse mais, que todos os dias da vida dele já estavam escritos lá no começo a respeito de Davi no livro de Deus. Jeremias, diz a palavra do Senhor, ele foi consagrado no ventre ainda da sua mãe, ele foi consagrado ao ministério profético e Deus já tinha inclusive dito, eu te dei as nações por herança. Quando eu digo sobre nós sermos a melhor versão de nós mesmos, não é aquela que eu e você escolhemos ser, mas aquela que Deus escolhe ou escolheu para nós. Você conhece a história de outros tantos, enfim, como Jacó, por exemplo. Jacó, ele tem o nome dado a ele de Jacó, dado pelo seu pai, que significa suplantador ou enganador. E Jacó passou a vida sendo o Jacó, enganando, dando tombos, se aproveitando da fraqueza dos fracos, como no caso do seu irmão que vinha com fome depois de um dia sem caça e ele aproveitou-se do irmão faminto e trocou a bênção da primogenitura por um prato de comida, um prato de lentilhas. Jacó foi o melhor Jacó que o seu pai queria que ele fosse, ao ponto de enganar o seu pai no leito de morte, dizendo que, quando o pai perguntou quem está aí, ele disse, é o Esaú que está aqui. Por quê? Porque Jacó sabia que, sendo Esaú, ele seria abençoado com as riquezas de seu pai. Ou seja, além de Jacó ter sido aquilo que o pai queria que ele fosse, ele faz uma escolha. Eu vou ser Esaú, eu serei o meu irmão, eu tomarei o lugar dele e assim eu ficarei com a bênção. Mas ele foi infeliz nas suas escolhas, até o ponto em que ele se encontra com Deus. E o anjo do Senhor disse para ele, não te chamarás mais Jacó, porém Israel é o teu nome. Esse é o nome que Deus tinha para a vida de Jacó, sabe? Então ser a melhor versão de si mesma não é você ser o que escolheram para você ou você ser aquilo que você acha melhor, mas eu e você sermos aquilo que Deus escolheu para sermos a melhor versão integral do que nós devemos ser à luz da palavra do Senhor. E diante disso, eu quero trazer algumas considerações para você. Primeiro, como pessoas naturais, certo? Tirando o ponto de vista bíblico, espiritual que devemos ser, mas do ponto de vista prático e natural, nós precisamos ter como meta na vida o crescimento pessoal mesmo. Alguns objetivam, por exemplo, a carreira acadêmica, de forma que eles possam, confiando no seu intelecto,
trilhar uma cadeira acadêmica na escola, depois uma faculdade, escolher o curso, enfim, que desejam se formar, tudo isso objetivando o melhor, se preparando para o Enem, para um vestibular, enfim. Esse é o objetivo. Quando se formam, eles agora querem graduações, pós-graduações, se especializar no curso e na formação. São pessoas que, de forma natural, estabeleceram como meta na vida alcançar uma boa carreira acadêmica. Não há nada de errado nisso, mas a vida não é só nisso. Outros objetivam a carreira profissional. Então, confiados nas habilidades, a carreira acadêmica, ela se confia muito no nosso intelecto, mas a carreira profissional, ela se embasa nas nossas habilidades e no nosso conhecimento, no traquejo, no network, no relacionamento com outras pessoas, enfim. Aí nós buscamos se realizar profissionalmente, tendo em vista as nossas habilidades pessoais e o nosso intelecto e aquilo que construímos do ponto de vista acadêmico. Na busca pelo sucesso acadêmico e o sucesso profissional, muitos se perdem aonde? São excelentes profissionais, escolheram uma boa carreira, se formaram em melhores posições nas suas faculdades, mas se perderam nos relacionamentos interpessoais. Porque os relacionamentos interpessoais se tornam a base para o sucesso da sua vida profissional, da sua vida acadêmica. Muitos são assertivos, claro, cuidadosos, dedicados às suas carreiras, se prepararam para o melhor, mas no momento de estabelecer alianças interpessoais, seja no casamento, que é uma aliança interpessoal, ou também nas amizades, se tornaram descuidados. Qualquer pessoa serve. A mente e os olhos estão tão focados no acadêmico, no empírico, no estudo das coisas, na sua carreira profissional, que eles, na hora de estabelecer alianças, bom, o que acontecer, tudo bem. No caso de um namoro, um noivado, um casamento, parece que as coisas são meia na base do improviso, sabendo que casamento é uma coisa para a vida. Então, o mesmo zelo e o mesmo cuidado que teve ao escolher a carreira, a profissão, parece que falta na hora de escolher as amizades e os relacionamentos. Isso acontece, isso é um traço forte de duas coisas muito negativas que impede o prosperar e de sermos uma pessoa melhor. Primeiro, o individualismo e depois soberba ou orgulho pessoal. O individualismo diz que você é a pessoa mais importante. Então, quando a pessoa não se preocupa em ir atrás de uma esposa, a Bíblia diz que quem encontra uma esposa se encontra é porque tem que procurar. Encontra o favor do Senhor, sabe? O individualismo diz, não importa com quem você case, quem são seus amigos, você é mais você e você vai dar conta. A soberba diz o seguinte, eu só preciso de mim. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, eu começo tudo de novo, eu vou para outro lugar, para outra cidade, para outro casamento, para outro relacionamento, eu só preciso de mim para ser feliz. Você sabe, olhando no espelho, que isso não é verdade. Então, o mesmo zelo e o cuidado que a gente tem ao objetivar uma carreira acadêmica ou uma carreira profissional, devemos ter também no que diz respeito aos relacionamentos, às amizades. Construir amizades saudáveis e abençoadoras, relacionamentos fortalecidos em alianças, em compromissos, não apenas num momento ou condicionadas a um certo tempo. Como pessoas espirituais, claro, então além de sermos pessoas naturais, objetivando a carreira e a vida profissional, temos que estabelecer a nossa fé na palavra de Deus como base para alcançar aquelas metas pessoais. A gente fala de tudo que envolve a sua vida espiritual como salvação, santificação e amadurecimento espiritual, né? A salvação e santificação são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. Um exemplozinho muito claro para você é o seguinte: salvação é quando Deus tirou você da lama, não é o que diz a palavra? Tirou-me de um charco de lodo e firmou meus pés na rocha. É isso? Salvação é tirar você da lama. Santificação é tirar a lama de você. Então a salvação é quando Deus te tirou da sujeira. Mas você está sujo, você tem que se lavar. Disse Jesus, vós estáis limpos
pela palavra que eu vos tenho dito. Você tem que se purificar, você tem que fazer morrer a natureza carnal, pecadora. Então o processo, a salvação é o início apenas, mas ela não é o final. Há que ter santificação, que é o processo de tirar a sujeira de nós, e o amadurecimento ministerial, onde a gente descobre na palavra de Deus que ninguém vive para si mesmo. Então aquele individualismo, aquela soberba, o orgulho, ele morre de fome quando você começa a viver pautado na palavra do Senhor, tendo uma vida de serviço, que é o foco da igreja de líderes, que é servir. Visto termos como objetivo o crescimento, acadêmico, profissional, relacional, ministerial, que princípios podemos estabelecer hoje aqui, com base na palavra do Senhor, para nos auxiliar, nos potencializar nas nossas carreiras, nesse processo de desenvolvimento, de sermos a melhor versão de nós mesmos, à luz daquilo que Deus gerou em nós. Alguns eu quero trazer para você hoje e outros na próxima aula, na próxima lição. Primeiro deles, pare de viver com pessoas negativas. Pare de viver. 1 Coríntios 5,11 diz que agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, um cara corrompido nos valores, avarento, só quer para ele, tudo dele, dinheiro, amor ao dinheiro, as coisas, cargos, bem, só pensa nele. Idólatra, cultua, não é só os ídolos em forma de gente, não. Idolatram a posição, pessoas que idolatram a gente que idolatra seu próprio conhecimento, Ele idolatra a sua carreira, a sua vida profissional, ele tem isso em alta estima e a gente conhece como isso é danoso na hora em que perdem tudo, encontram desesperança, caem em depressão e muitos tiram sua vida. Por quê? Idolatravam aquela autoimagem do ser, pessoa jurídica, do negócio, sabe? A vida deles era aquilo e eles idolatram isso. Diz a Bíblia, não se associe com pessoas assim, não se junte com gente assim. Ou maldizente, sabe? Maldizente é que ele está sempre falando mal dos outros. Você já percebeu que tem pessoas que sempre tem algo negativo a dizer sobre alguém? Quando você fala de fulano de tal, ele pensa, aquele que traiu a esposa. Quando você fala daquela irmã da igreja, aquela que o marido bate nela. Aquele jovem, qual jovem? Aquele que era drogado. Você já imaginou como há pessoas que são maldizentes, sempre tem algo negativo para dizer a respeito de alguém? A Bíblia diz, sai de perto desse. Você quer crescer profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, sai fora, diz a palavra do Senhor, diz o apóstolo Paulo, não vos associeis com beberrão, roubador, furtando, roubando, diz o apóstolo Paulo, com o tal nem comais. Gente assim não serve nem para um lanche, nem para um cafezinho. Conviver, olha só, pare de conviver com pessoas negativas. É o primeiro princípio. Conviver é comungar, é se aliançar, como diz aqui a palavra, não vos associeis, é dar valor, é ser influenciado. Como é bom, eu louvo a Deus por homens e mulheres de Deus que passaram pela minha vida e ainda passam e abençoam a minha vida e me influenciam na minha carreira e me ajudam a crescer. Isso é muito bom. Conviver não é cumprimentar alguém, ou seja, Paulo não está dizendo para você não cumprimentar, virar o rosto, é não se associar, é não sentar para comer. Pode cumprimentar sim, conversar, ótimo, tudo bem, encontrou na esquina, na rua, na própria igreja, ajudar alguém, aliás, até contribuir com uma pessoa que é assim e que uma pessoa assim é atormentada e você dar uma ajuda, mas olha só, a diferença entre comprometimento e contribuição. Você não tem que se comprometer com essas pessoas, mas não precisa negar uma contribuição, uma ajuda, um apoio, um conselho. Mas cuidado, pare de conviver com gente negativa. Segundo o princípio da palavra do Senhor para a gente ter o melhor de nós, sermos o melhor de nós mesmos, que Deus quer para a nossa vida, ser a melhor versão de você mesmo, é pare de assistir notícias. Eu não estou me referindo a parar de ver TV, ler site de informações, enfim.
assistir aqui notícias é sentar como uma pessoa passiva e consumir aquela informação. Nem tudo que você ouve vai ser bom para a sua vida. Algumas coisas vão ser indiferentes, mas o fato de ser indiferente, pastor, aquilo ali não tinha nada a ver, mas está gastando o seu tempo onde você poderia estar se dedicando a ler e a estudar coisas que vão ajudar a sua carreira. Saia da frente da TV, saia da frente do YouTube, saia da frente, não perca seu tempo, seja crítico consigo mesmo, dê à sua mente a mesma atenção que você dá ao seu estômago, não é verdade? Dê aos seus olhos, aos seus ouvidos, o mesmo cuidado que você dá à sua boca. Quando você vai comer uma comida num restaurante, numa lanchonete, você olha para ver se o lugar é limpo, se as coisas estão sendo bem acondicionadas, se o lugar está bem tranquilo, se você não está no meio da sujeira. Você não vai comer no meio de um lixeiro, vai? Mesmo que a comida seja boa, mas lá no lixão da cidade, você não come. Então assim também é aquilo que você vê e que você ouve. Cuidado com os boatos. Não preste atenção a boatos ou fatos que você só conhece um lado da história. Pastor, mas fulano disse isso e aquilo. Mas você está ouvindo o fulano, falta ouvir o outro. Toda história tem dois lados e muitas vezes os dois lados são ruins. E você não pode assumir, se comprometer, aliançar, como a gente falou anteriormente, com lados errados da história, tá bom? Então pare de assistir, não seja um consumidor de informação gratuita, boatos, coisas que vão chegando no seu zap ou na sua TV, enfim. A Bíblia diz aqui em Tito, capítulo 3, versículo 9, não entre em questões loucas, questões descabidas, sem sentido, genealogias, contendas, debates acerca da lei. Olha, como tem crente hoje em dia que gosta de discutir Bíblia, sabe? Isso, não estou falando de trocar conhecimento, de um conhecimento ali teológico, sabe? De abrir a palavra, é discutir lei, discutir Bíblia, entendeu? Se pode, não pode, é pecado, não é pecado, enfim. Ao homem insensato, diz aqui Tito, no versículo 10, depois de uma ou duas admoestações, admoestar, exortar, é você chamar a atenção, evita. Não fica ali insistindo, sabe? Não perca seu tempo com gente que não quer ouvir, com gente que não quer compartilhar da sabedoria que há em você, do cuidado, do favor de Deus através da sua vida. Diz aí o Tito que esse tal já está pervertido, ou seja, perverteu, corrompeu-se os seus sentidos, peca, estando já em si mesmo condenado. Então não há que perder tempo com gente errada, como a gente falou anteriormente, não ficar aí assistindo, sermos um espectador de notícias, jornais, TVs, tal. Cuidado com aquilo que você consome, sabe, na sua vida. Temos que ter lazer? Temos. Assistir um filme, uma série, enfim, mas cuidado, até com aquilo que você ouve, vê e faz em tempo de lazer, porque aquilo que acontece no lazer pode gerar complicações no seu futuro. Aquelas decisões tomadas na brincadeira, elas podem se tornar sérios problemas e embaraços lá à frente. Terceiro e último princípio para hoje é não adiar soluções ou decisões. Não adie soluções ou decisões. É melhor dizer não agora e depois encontrar o tempo para sim, do que você dizer amanhã, quando você acrescenta o amanhã mais um peso e uma responsabilidade que você não sabe se vai dar conta. Então não adie decisões ou soluções para a sua vida. Melhor hoje é dizer não do que dizer sim para amanhã, depois de amanhã, se comprometer no futuro e você não sabe se no futuro você vai poder dar conta. Então aquilo que é sua tarefa, sua responsabilidade, precisa ter o seu sim já agora. Agora aquilo que não está sob seus ombros, tome cuidado ao assumir cargas, pesos que não devem estar sobre você e que vão comprometer sua vida lá na frente. Não esqueça que nós estamos falando sobre desenvolvimento pessoal, sabe? De sermos a melhor versão de nós mesmos dentro daquilo que Deus, como vimos no comecinho da palestra, já escreveu a nosso respeito sobre quem nós devemos ser, o que vamos ter, o que devemos fazer, tá bom? Não se prenda a isso. Quando você diz para alguém, amanhã eu vejo, você está acrescentando mais um peso
as responsabilidades que virão. A gente não sabe o que é o dia de amanhã. Jesus conta uma parábola muito interessante em Mateus capítulo 21, verso 28. Que vos parece? Olha só, Jesus nos chama a uma reflexão. Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje comigo na vinha? O filho, porém, disse: Eu não quero. Mas depois, arrependendo-se, ele foi. E esse homem chamou o segundo filho e disse de igual modo, e o segundo disse: Eu vou, pai. Porém, não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Perguntou Jesus aos discípulos. Disseram eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e os meretrizes, os pecadores, enfim, eles entram adiante de vós no reino de Deus. Por quê? Porque a gente não pode ficar adiando decisões. No momento, o pai chegou para aquele filho e falou o quê? Eu preciso de você hoje na vinha. O filho falou não. Mas depois pensou melhor, deve ter encontrado um tempo, arrependeu-se, quem sabe arrasou, pesou entre estar com o pai ou cuidar de suas coisas, pesou os seus compromissos. Não, eu ia fazer isso aqui hoje, mas eu acho melhor hoje, eu vou conseguir fazer isso amanhã, então hoje eu vou estar ao lado do meu pai. Enfim, o arrepender-se tem a ver com isso, ele não faltou ao respeito, ele simplesmente disse não. Mas ele encontrou um tempo e foi. Agora o outro filho é aquele que diz sim para tudo, mas acaba não indo. Isso fica feio, fica chato, fica mal, isso atrapalha o seu crescimento na sua vida profissional, acadêmica, espiritual, relacional. Então não adie soluções nem decisões. Amém? Nós temos outros conselhos aqui para outro dia. Semana que vem você não vai perder a Igreja de Líderes. Então não esquece os 3 conselhos básicos para a gente hoje termos ou sermos a melhor versão de nós mesmos é parar de conviver com pessoas negativas, é da gente parar de assistir notícias de forma indiscriminada e não adiar soluções ou decisões que precisamos tomar hoje. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima Igreja de Líderes, se assim Ele nos permitir.